Olá, meus irmãos, a paz de Jesus, o amor de Maria e o fogo do Espírito Santo a todos vocês. Estamos aqui para mais um estudo, mais um aprofundamento, mais um fundamento para permanecermos firmes na igreja fundada por Jesus Cristo. Hoje, 30º fundamento para nós, para a nossa espiritualidade. Aqui se encontra, o livro que nós estamos meditando, e nesse 30º fundamento vai estar escrito assim: cultiva uma sólida reflexão teológica. O tema proposto para nós: cultiva uma sólida reflexão teológica. Irmãos, eu convido você a abrir a palavra de Deus comigo em Romanos capítulo 12, versículo 2, onde Paulo ele escreve aos romanos e diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa mente, a fim de poderes discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom e agradável e perfeito. Essas são palavras do Senhor. Glória a vós, Senhor. Irmãos, nós vemos Paulo ele falar, para renovar a sua mente, para discernir o que é bom ou mal, e da vontade de Deus. A igreja, entendendo esse conceito teológico, ela traz para nós essa reflexão que não é apenas uma atividade acadêmica, não é apenas uma resposta racional da fé, mas é um mistério revelado por Deus. A teologia católica se desenvolve na luz da Sagrada Tradição, na Sagrada Escritura, no seu magistério, e tem como finalidade a última conduzir a verdade plena em Cristo. É a salvação das almas. Irmão, a teologia católica aqui, como fundamento para nós hoje, essa fundação, essa reflexão teológica sólida. Por que sólida? Porque é algo que tem uma constância para nós. A Constituição Dogmática Dei Verbum no Concílio Vaticano II afirma: a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura, consiste em um só sagrado depósito da Palavra de Deus confiado à Igreja. Dei Verbum, capítulo 10. A teologia católica nasce desde o depósito da fé. Se nós pegarmos em 1 Timóteo 6,20, vai falar São Paulo a Timóteo para guardar a fé, sob a orientação do Espírito Santo que guia a igreja a toda a verdade. João capítulo 16, versículo 13, vai falar para nós desse Espírito que nos traz a verdade. O papel da razão e da fé. Papa João Paulo II, na sua encíclica, ele ensina: a fé e a razão são como as duas asas pelas quais o Espírito Santo se eleva para a contemplação da verdade. Fides Ratio, capítulo 1. A teologia católica reconhece a razão como o dom de Deus e, por isso, busca compreender aquilo que crê. Nós vemos, Santo Anselmo e São Tomás de Aquino também afirmam: a fé não anula a razão, mas eleva à perfeição. Irmãos, é como se nós tivéssemos a fé e a razão como duas asas, aonde um pássaro pode levantar o voo. Assim também é a fé católica. Ela não vem sozinha, ela não vem somente a fé, mas também pela razão. Nós vemos São Tomás de Aquino falar, a fé não anula a razão, mas eleva. E o que nós estamos fazendo aqui? Elevando a nossa fé com o conhecimento de toda a igreja, com esse conhecimento que o próprio Senhor ensinou aos seus apóstolos, aos seus discípulos. A tradição teológica da história da igreja, a igreja sempre afirmou incentivos aos grandes teólogos. Santo Agostinho, que refletiu profundamente sobre a graça e o amor de Deus. São Tomás de Aquino, cujas obras da Suma Teológica continuam sendo referências obrigatórias no estudo da fé. Joseph Ratzinger, o maior teólogo do nossa era, do nosso tempo, que uniu a profundidade teológica com a linguagem acessível e pastoral. A finalidade pastoral espiritual. A teologia não serve apenas para acadêmicos, mas chama a alimentar a espiritualidade, a liturgia, a vida moral,
a missão da igreja. O catecismo da Igreja Católica deixa bem claro no parágrafo 94. A teologia se serve da fé da vida da igreja, iluminando a revelação divina com a luz da razão. São Paulo, por exemplo, ele usa, como nós lemos aqui, a referência. São Paulo é um exemplo da reflexão teológica profunda. Ele medita sobre o mistério de Cristo, da justificação da igreja do Espírito e escrever. Nós vemos o quão rico, irmãos, hoje, falando sobre esse fundamento, da vida da igreja, na caminhada de fé, na reflexão teológica. A igreja sempre cultivou a teologia de um modo a crescer na fé pela razão. Isto é algo belo e necessário. A palavra teologia vem do grego. Tel, Deus, logos, palavra ou estudo. Ou seja, um estudo de Deus, mas não apenas um estudo teórico. A igreja sempre responde com amor à fé, a busca de compreender os fundamentos daquilo que cremos. Então, ela explica com a razão aquilo que nós cremos. Se nós pegarmos as 5 vias de São Tomás de Aquino, vai provar a Deus por meios do estudo, da razão. E nós vemos, o autor ele vai trazer assim para nós. A teologia é a fé, a razão da fé. É fazer com que os apóstolos Pedro, em sua carta, recomendou. Estais sempre prontos a responder à vossa fé. Todo aquele que vos pedir a razão de vossa esperança, mas fazeis com a suavidade e respeito. É o conselho que procuramos seguir nas páginas deste livro. 1 Pedro 3,15. Pedro ele vai trazer: estais sempre prontos a responder em defesa da sua fé, mas com respeito e suavidade, todo aquele que pedir razão da vossa esperança. Pedro, ele escrevendo esta carta à igreja primitiva, ele já está colocando aqui para nós, irmãos, desculpa que caiu o celular, ele já está colocando aqui para nós um conceito de nós respondermos à nossa fé, de termos a certeza daquilo que acreditamos. E se perguntassem para vocês sobre os questionamentos, como nós temos, hoje em dia, os protestantes, a igreja evangélica, os questionamentos sobre a fé, você saberia responder? Você saberia dos argumentos católicos para responder essas objeções? Porque, irmãos, Pedro ele fala isso. Se pedir em defesa da sua fé a razão, a esperança, você saberia responder sobre sua fé, o porquê você é católico, irmão? Você saberia responder o porquê dos sacramentos, dos mandamentos? Você saberia responder aos questionamentos? Porque a igreja incentiva, olha para você ver, a igreja incentiva a você ter um curso de teologia, não precisa ser a faculdade de teologia, mas cursos de teologia, um curso bíblico. A igreja sempre incentivou ao estudo para que você tenha conhecimento da fé, o conhecimento da verdade. E nesse conhecimento eleve a sua fé. Olha quão bonito é que você, com a sua razão, tenha este conhecimento e elevando a sua fé. É para isso que cada vez mais nós estudamos, cada vez mais nos debruçamos ao conhecimento, para que nos eleve a razão do conhecimento e elevando a nossa fé como 2 asas, para que nós voemos a santidade e a salvação. Esse é o conceito da fé católica. Ele incentiva o nosso estudo, e aqui cultiva a sólida reflexão teológica. É para isso. Ele está incentivando a sólida reflexão teológica para a nossa vida, para o nosso conhecimento, para o nosso ensino. Encontramos a reflexão teológica nas páginas da Bíblia, por exemplo, no Evangelho de João, onde lemos a afirmação de que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Existe por trás desta afirmação uma reflexão
que mostra Jesus Cristo que nos salvou assumindo a nossa humanidade. Santo Irineu, no século II, afirma: iria seguir esta linha teológica, demonstrando detalhadamente os erros da gnose, que procurava espiritualizar a fé cristã. Santo Irineu escreve aos hereges, para afirmar em sintonia com a teologia de João: o que não foi assumido não foi redimido. Então, se Jesus ele não assumisse a forma humana, ele não redimiria a humanidade. Por meio da reflexão teológica, ao longo do século, a Igreja Católica vai enfrentando as heresias, afirmando a fé verdadeira, radicada em Jesus Cristo, totalmente Deus e totalmente homem, sem separação nem confusão, como definiu o Concílio de Calcedônia no ano 451. Então nós vemos que a Igreja, por essa teologia, por esse sólida teologia, ela foi combatendo as heresias que veio ao decorrer dos tempos, para que nós chegássemos à fé hoje, essa fé pura e verdadeira. Então a Igreja ela sempre combateu as heresias, e muitos não dão valor à Igreja neste combate às heresias, combate aos erros teológicos. Por isso a Igreja incentiva o estudo, a buscar a verdade. Irmãos, não quero que você escute isso e acredite totalmente, mas que você procure. Cada dúvida que você teve nesse vídeo, você procure: nossa, o Júnior falou tal coisa, nossa, ele falou isso, mas na onde está? Onde é que ele tirou? E eu vou citando aqui os documentos da Igreja, concílios, indicações da patrística, mas que aumente isso, a curiosidade em você, nesse fundamento teológico, para que aumente a sua fé, meu irmão. Eu quero que a sua fé aumente através da sua razão. É recomendável que o católico praticante que quer mergulhar mais profundo a sua fé faça um curso de teologia, conheça os teólogos santos como Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, os maiores luminares da teologia católica. São Tomás de Aquino nos deixou a sua obra magna, a Suma Teológica. Além desses dois, poderíamos fazer aqui uma lista intermediável dos teólogos que tiveram nos escritos da história relevantes e a pertinência na reflexão, como citar, por exemplo, Santo Anselmo de Cantuária, em seu clássico Princípio Latino. Em português: a fé busca a razão. Outra frase em que nos ajuda a compreender a tarefa teológica: não procuro compreender para poder acreditar, mas sim acredito para poder compreender. Podemos lembrar ainda nesta lista de grandes teólogos: Bernardo de Claraval e, mais recente, Josephine Ratzinger, nosso Papa Bento XVI. Aumentar a lista seria correr risco imenso em cometer injustiça. Temos grandes teólogos na Europa, na América Latina, como nos continentes. Teve a reflexão de Bartolomeu de Las Casas, nos seus inícios, de Gustavo Gutierrez, em tempos mais recentes. A Igreja respeita o direito de refletir sobre a fé. Quando existe algum desvio até o erro teológico, é chamada para dialogar, mostrar as razões e eventualmente corrigir os erros. Então, nós todos somos chamados a refletir a fé, chamados a refletir sobre a verdade, mas quando existe algum erro, a Igreja chama, conversa, assim como foi os hereges. A Igreja não excomungou, não tirou, ela chamou para uma conversa, mas mesmo assim eles tinham continuidade em proclamar aquela heresia, aquele erro. Quem mergulha em um curso de teologia, mesmo que seja um curso básico ou apenas uma introdução, teria diante de si um conjunto de disciplinas agregadas em torno de determinadas áreas do saber. Existe uma teologia fundamental, uma teologia dogmática, uma teologia bíblica, uma teologia da Igreja, uma história da Igreja, a teologia espiritual, uma teologia litúrgica, direito canônico, doutrina social,
a igreja, em outras dentro da própria igreja temos dentro da teologia dogmática ou teologia sistemática. Encontramos disciplina como a cristologia, trindade, mariologia, teologia da graça e soteriologia. Quando um católico praticante começa a fazer o bom curso de teologia, pode ser diante do desafio de purificar a fé ingênua, a devoção, a críticas às visões fundamentalistas fundamentais na verdade que não tem nenhum fundamento. Aos poucos ele vai começando a perceber a beleza da sua fé, o sentido mais profundo da Sagrada Escritura, as maravilhas da salvação em Jesus Cristo. Isto faz com que cresça e se torne mais forte e vigorosa a fé. Assim, ele tem como dar razões da sua esperança. Ele sabe com quem colocou a sua confiança. Mas lembre-se da lição do teólogo Santo Anselmo: não compreendo para crer, mas eu creio para compreender. Ao final, você inverterá a teologia de Tomé: não precisa ver para crer, mas crê para ver. O verdadeiro teólogo reflete com os joelhos no chão, em permanente atitude de adoração, e alguém que aprendeu a sonhar com os olhos bem abertos. Olha que lindo isso para nós, irmãos. Nós, ao estudo da teologia, uma lógica, né? Nós trocamos aquilo que Tomé, né? Ele precisou ver para crer, mas nós não. Nós cremos para ver. Irmãos, para finalizarmos esse estudo, a igreja está incentivando ao estudo da verdade para que você busque e tenha conhecimento da sua fé, tenha conhecimento da verdade, de todas as coisas que foram passadas aos discípulos, aos apóstolos, que foram escritos no seu magistério, na sua sagrada tradição. A igreja está incentivando a nós conhecermos a nossa fé. Como uma frase, né? Muitos infiéis estão deixando a igreja, né? Porque eles não conhecem a maravilha que é a igreja, a maravilha que é a fé católica. Muitos estão se perdendo por falta de conhecimento. A palavra mesmo fala, né? Muitos estão se perdendo por falta de conhecimento. Que nós possamos, irmãos, através desse fundamento, nos aprofundarmos, tirar um tempo, uma disciplina do seu tempo para que você mergulhe no conhecimento da palavra, no conhecimento da vida dos santos, na vida da teologia da igreja. Quão rico é, quantas coisas foram lidas aqui para nós, né? A teologia espiritual, a teologia moral, teologia bíblica, teologia dogmática. Olha quantas coisas tem, irmãos. E eu não sei se você sabia que tinha tudo isso dentro da teologia. Então eu convido a você a conhecer mais sobre a história da igreja. Eu quero trazer aqui aprofundamentos, eu quero trazer aqui para nós conhecimentos, mas também depende de você querer conhecer mais, de você dedicar um tempo para que você estude, para que você leia, para que você escute aulas, para que você escute pregações, porque a fé vem pela razão e a razão aumenta a nossa fé. Que Deus abençoe você grandemente e vamos procurar estudar cada vez mais, irmãos, nesta sólida reflexão teológica que a igreja nos traz. Fiquem com Deus.